Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sei que hora que vocês estão escutando isso aí. Sejam todos bem-vindos à minha videoaula. Nós vamos iniciar hoje uma aula sobre magnetismo, em especial vamos falar sobre os nossos queridos ímãs, certo? Então, meu nome é professor Gustavo Trevelyan Anselmo e nós vamos iniciar nossa querida aula aqui, beleza? Então, vamos lá, vamos iniciar o nosso slide aqui. Pessoal, então vamos lá. O que seria o magnetismo afinal, né? O magnetismo, na verdade, ele é algo bastante misterioso, né? Ele é simplesmente uma força, né? Um campo, seja o que for, que ele é bastante seletivo. Ele simplesmente atrai ou repudia materiais ferrosos, né? De origem ferrosa, ou seja, ele atrai praticamente, né, materiais que têm a ver com ferro, que é aquela tríade níquel, ferro e cobalto, né? Ou materiais que tenham a ver com isso. Quando aproximados a ímãs, né, que é aquilo que a gente mais conhece, né, que são os ímãs naturais ou aqueles criados em laboratório, e quando aproximados a circuitos elétricos, certo? Os ímãs, eles são, como eu disse para vocês, os que são os mais conhecidos, né, que geram essa propriedade. Os ímãs normalmente eles são formados por ferro, né, ou uma liga, né, um óxido de ferro, e também eles podem ser misturados com outros materiais, como o níquel, cobalto ou os metais lantanídeos. Tá? Os ímãs naturais encontrados na natureza, normalmente eles são feitos de óxido de ferro. Né? Mas como a nossa demanda por ímãs é muito grande, e se você quiser saber um pouquinho mais a importância dos ímãs, vocês podem assistir um documentário de 1875, na época praticamente, que vocês ainda não tinham nem nascido, mas é um documentário fantástico, tá? Chamado Maravilhas Modernas Ímãs, do History Channel, na época que eles não ficavam falando só de disco voador, que fala sobre a importância dos ímãs, tá? Mas a nossa demanda por ímãs é muito grande. Então existe a criação de ímãs, certo? Os ímãs chamados de ímãs artificiais, que é praticamente o que a gente encontra em todos os nossos elementos aí, que eles são normalmente misturados com outros materiais, certo? Normalmente é uma mistura de óxido de ferro com outros materiais, como alumínio, níquel, cobalto ou, né, como eu falei ali em cima, os materiais lantanídeos. Os materiais lantanídeos, por exemplo, formam os ímãs de terras raras utilizados em HDs, né, e quando você quer saber os chamados superímãs. Então, pessoal, falar sobre os ímãs aí é uma coisa muito simples, né, porque você vê ímã em tudo que é lugar. Por exemplo, ferramenta, né, eu adoro uma ferramentinha. Vocês veem ímã em tudo, né, então os ímãs aqui, por exemplo, as pontas magnéticas de chaves de fenda, né, vocês veem aqui, né, por exemplo, se você colocar a chave de fenda aqui bem na pontinha dela, deixa eu colocar aqui, praticamente ela atrai sozinha, né, ó. Ela praticamente atrai sozinha, vai atrair, né, ela fica grudadinha. Se você, por exemplo, colocar aqui, ó, né, você pode colocar um parafuso como esse aqui e fica grudado, né? Enquanto se você pegar outra chave, qualquer outra coisa, normalmente o parafuso não gruda, né? Isso que facilita muito a vida de quem vai trabalhar, que vai fazer um reparo, alguma coisa. Isso aqui é vida praticamente, né? Você vê, inclusive em celulares, né? Se você pegar um celular aqui, esse meu celular aqui, você vai perceber que no alto-falante dele também tem, né? Olha ali, ó, né? No alto-falante você tem os ímãs também, os ímãs normalmente terras raras, né, que fazem isso. Então, são ímãs bastante importantes aí que estão na nossa vida, né? Graças aos ímãs de terras raras, por exemplo, você consegue ter um som relativamente potente no equipamento relativamente pequeno, certo? Voltamos à aula, certo? Vamos lá. Bem, algumas propriedades dos ímãs. Primeira coisa, pessoal, todo ímã sempre vai ter dois polos magnéticos, certo? Sempre, sempre, sempre. O chamado polo norte e o polo sul. Ímãs não têm polo positivo e polo negativo, diferente da carga elétrica, diferente dos polos elétricos de um circuito elétrico, de uma bateria, seja o que for. Ímãs têm North Pole, Sul Pole, polo norte e polo sul. E por definição, certo?
existe um campo, as chamadas linhas de força, como estou representando aqui nessa figura aqui embaixo, que são essas linhas que estão representadas através dessa limalha de ferro. E as linhas, elas, por definição, saem do norte e entram no sul. Uma coisa muito importante é que o fluxo de linhas sempre é igual a zero. Isso quer dizer o que, pessoal? Que todas as linhas que saem do norte, elas acabam entrando no sul. Nenhuma linha se perde. Isso é uma coisa muito importante na propriedade magnética. Segunda propriedade, quando você divide um ímã ao meio, certo? O pedaço que foi dividido, né, o pedaço resultante, os pedaços resultantes, melhor dizendo, eles formam novos ímãs e cada um acaba tendo 2 novos ímãs, ou seja, cada um acaba tendo o seu novo polo norte, o seu novo polo sul, certo? Uma coisa legal de se ver é que você acaba percebendo que, na verdade, aqui dentro, se você pudesse visualizar, aqui dentro você acaba tendo uma espécie... Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui você acaba tendo uma espécie de linhas aqui dentro, aqui. As linhas que elas saem do sul para o norte, do sul para o norte. Imagina que tem vetores daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Então as linhas elas continuam daqui para cá, daqui para cá. Ou seja, no caso da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. As linhas elas continuam da esquerda para a direita, 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 esquerda para a direita, esquerda para a direita, esquerda para a direita. Ou seja, a linha sempre continua. Por isso que existe essa configuração, porque por definição ela sai do norte, entra no sul. 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 Certo? Outra propriedade bastante importante. Polos de diferente natureza se atraem. E aqui se aplica, pessoal, uma coisa muito importante. Tá? Quando você não tem nenhum polo, ou seja, a propriedade magnética ela não existe naquele momento ali na matéria, né, no ferro, por exemplo, ela acaba sendo um polo neutro, né? Não existe a polarização, então ela é atraída também, acaba sendo um polo diferente, por isso que a gente coloca polos diferentes, ou seja, não há nenhum polo também, ele se atrai. Por isso que quando eu coloco um polo sul com um pedaço de ferro não polarizado, ou um polo norte com um polo não neutralizado, corona, eita, eu tô sem corona, tá? A gente acaba tendo essa atração. E quando você coloca polos de mesma natureza, eles acabam se repelindo, certo? Essa é uma dica bastante importante também. E uma referência muito importante sobre os ímãs é o próprio planeta Terra, né? O que a gente acaba percebendo é que os hemisférios geográficos e magnéticos da Terra eles são invertidos, né? Porque a bússola, na realidade, pessoal, ela é um ímã, certo? Então, ela acaba sendo atraída, na verdade, pelo hemisfério sul, que na realidade na Terra é o hemisfério norte, né? Por quê? Porque o norte da bússola, né, na real, ela acaba sendo o hemisfério norte, né, geográfico, aquele que a gente estuda na matéria de geografia, ele acaba sendo, na realidade, o sul magnético, né? E o hemisfério sul, que a gente conhece, o sul geográfico, na verdade, acaba sendo o norte magnético, como é mostrado nessa figurinha aqui, certo? Muito bem representada por essa figurinha, certo? Isso aqui é uma coisa bastante importante. Perceba que o eixo de rotação da Terra ele não está exatamente alinhado com o eixo magnético, ele está com uma leve inclinação, ok? Bem, vamos falar um pouquinho sobre a bússola, né? A bússola é uma invenção, como eu falei para vocês, de praticamente 1000 anos, um instrumento de navegação, orientação, que se baseia pelas propriedades da Terra, né? Ela basicamente ela é composta por um pequeno ímã, como eu falei para vocês, né? Essa bússola, esse eixozinho aqui, basicamente ele acaba sendo um ímã, certo? Ele está sobre um eixo livre, certo? Bem no seu centro de massa, para que ele possa ter
nenhuma força resistiva ou minimizar essa força resistiva para que ele possa sofrer apenas influência do campo magnético, né? Se não estiver nenhum campo magnético externo, né? Como por exemplo há 1000 anos você não tinha corrente elétrica, né? Não existia nada externo, praticamente só se existisse algum ímã super poderoso na natureza, alguma coisa assim, alguma região mais magnética que influenciasse aquilo ali, né? Mas se você tivesse alguma coisa nesse sentido, você teria uma orientação sempre conforme a orientação magnética da Terra, ou seja, essa parte vermelhinha aqui, que é normalmente por definição representada como norte, ela estaria apontada sempre, por exemplo, para cá, certo? Então, nesse caso aqui, ó, né, o norte, nessa figurinha, ele estaria para cá. O que você faz? Você gira a sua bússola para esse lado aqui, indicando que, por exemplo, o norte é para cá, né? E como eu falei para vocês antes, o norte da bússola aponta para o hemisfério norte, que na realidade é o sul magnético, como a gente falou ali. Beleza? Bem, considerando as propriedades dos ímãs, assinale as alternativas corretas. Quando temos dois ímãs, podemos afirmar que seus polos magnéticos de mesmo nome, norte, norte, sul e sul, se atraem? Né? Verdadeira ou falsa a questão? Né? Eu vou colocar como verdadeira e falsa aqui só para a gente poder me organizar um pouquinho melhor, tá? Mas é para assinalar na realidade. Bem, essa questão é falsa, né? Por quê? Porque se você fosse analisar aqui, ó, a parte errada na realidade é essa aqui. Elas se repelem. Falsa. Essa questão seria falsa. Os polos magnéticos norte e sul de um ímã são regiões eletricamente carregadas, apresentadas alta concentração de carga elétrica negativa e positiva, respectivamente. Vejam, polo magnético de um ímã não tem absolutamente nada a ver com eletricidade estática, certo? O magnetismo ele só surge, a gente vai perceber na frente, quando existe carga elétrica em movimento. Então não tem nada a ver com eletricidade estática. Terceira alternativa. Polos magnéticos norte e sul de um ímã são regiões eletricamente carregadas. Então, mesma questão, ó, né? Não tem nada a ver com a questão ali, né, que a gente fez ali. Falsa também, né? Falou em carga elétrica, e então não tem nada a ver com a questão anterior ali. Essa outra questão. Quando quebramos um ímã em dois pedaços, os pedaços quebrados são também ímãs, cada um tendo seus polos magnéticos norte e sul. Verdadeira ou falsa a questão? Verdadeira, né? Essa questão seria assinalada. Por quê? Princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos, certo? Isso é bastante importante. E o outro item seria, quando quebramos um ímã em dois pedaços exatamente iguais, os pedaços quebrados não são mais ímãs, pois um deles conterá apenas o polo norte, enquanto o outro terá apenas o sul. É exatamente o oposto do que a gente falou ali, né? Então essa questão é falsa. Beleza? Então nesse caso, a única alternativa que eu iria assinalar nesse caso é essa alternativa aqui, é a quarta alternativa, de cima para baixo. Beleza? Ok? Vamos lá. Eficiência de Ørsted, né, como os americanos falam. Bem, Ørsted ele foi um carinha bastante importante para sua época, porque ele conseguiu descobrir uma relação entre a eletricidade e o magnetismo. Essa relação até o século XIX praticamente não existia, tá? Por causa que a eletricidade era uma coisa e o magnetismo era outra. Então o pessoal achava que eletricidade na realidade era o princípio das baterias, do mais e o menos, tudo mais, e o magnetismo era simplesmente uma atração, uma curiosidade, né? Então, eles não achavam que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Bem, o que aconteceu, né? Diz as más línguas científicas que o Ørsted ele foi dar uma aula, né? E ele foi fazer uma experiência com eletricidade, né? Então ele utilizou
as pilhas de Alessandro Volta, né, que eram metais, né, um metal mergulhado em um ácido, e aí você formava uma corrente elétrica, uma eletropilha, né, uma eletropilha, e aí ele deixou passar corrente elétrica para mostrar, certo, algum efeito, alguma coisa assim, certo? E aí, a partir desse efeito, ele percebeu que a bússola que ele tinha próxima ali, ela sofreu uma deflexão, né? Ela estava apontando para uma direção e quando passava a corrente elétrica, ela sofria uma deflexão, certo? E ele chegou à conclusão de que as cargas elétricas em movimento geravam um campo magnético, que era da mesma natureza que o campo magnético da Terra. Ou seja, a Terra também gera um campo magnético, né? Como o ímã também tem esse campo magnético, e que a corrente elétrica também geraria esse campo magnético. E uma coisa interessante é que a posição do fio, né, a direção dessas cargas influenciava bastante essa deflexão. Né? E aí você vai perceber que isso é um fator bastante decisivo, que vai ter a lei de Biot-Savart, a lei de Ampère, que vai descrever melhor esse fenômeno do campo eletromagnético, certo? Bem, existe uma maneira de fazer essa experiência, né, de experiência de Ørsted, que é você ter uma bússola, certo? Pegar uma bússola e fazer com uma pilha, né? Então você pode fazer como está aqui, ó. Pega um fiozinho, né? Coloca uma bússola e faz dessa maneira aqui. Tu vai perceber isso da mesma forma, né? Algumas dicas que eu posso dar para vocês. Primeiro, use pilhas novas e umas pilhas mais gordinhas, né? Do tipo AA, que as pilhas maiorzonas, certo? Às vezes é mais difícil de achar no mercado, porque tem que ser uma pilha que forneça uma corrente elétrica um pouco maior, certo? Se tiver uma bateria, tipo uma bateria de moto assim, é mais legal, tá? Mas só que tome cuidado para não ferver todo o bagulho lá. Certo? Só toma um pouquinho de cuidado. Mas pelo amor de Deus, não vão tacar fogo em casa. Também é importante vocês usarem o fio rígido para fazer isso, porque o fio rígido é mais fácil de moldar, certo? Coloquem o fio próximo à bússola e sempre lembre-se de, por exemplo, a bússola está alinhada nessa posição aqui, como está no desenho, certo? Coloque o fio ao longo desse alinhamento, né? Daí, se você vai perceber melhor a deflexão. E se você fizer desse jeito que nem o Sir está fazendo aqui, tu vai perceber que vai esquentar a pilha e vai queimar teus dedinhos. Então não se preocupa que não vai pegar fogo o negócio, tá? É só porque vai esquentar mesmo, porque na realidade você está fechando um curto-circuito aqui, né? Por isso que você não pode fazer isso na tomada, tá, seu Zé Ruela? Porque a primeira coisa que tomada é corrente alternada, então não tem sentido de corrente, tá bom? Só vai fazer cagada. Então assim, ó, você faça com corrente contínua, certo? E não adianta fazer com fontes, porque as fontes elas são chaveadas e elas vão se desligar, beleza? Então você tem que fazer com pilha. Pilha é mais seguro que qualquer outra coisa. E uma boa pilha, certo? Normalmente as pilhas de hoje, essas pilhas que a gente compra aí no Xing-Ling da vida, essas pilhas aí são tudo zoadas. Então assim, ó, pilha alcalina da boa, certo? Funciona que é uma beleza. Beleza, meus queridos? Ok? Então, essa é a nossa videoaula. Espero que tenham gostado para vocês. E lembre-se disso aqui: isolamento social, fique em casa. Quem não está vendo nessa época, nós estamos em época de isolamento por causa do Covid-19, certo? E essa videoaula é por causa do coronavírus e a gente é obrigado, né, a ter as videoaulas em casa, certo? Então, fique em casa, Sir. Obrigado.